Fazendo um salgado diferente. É um salgado frio, igual canapés, igual casquinha de ovo de codorna. É um salgado muito bom, é uma iguaria, é um salgado fino e a gente vê aí em festas muito finas, muito requintadas. Então vamos começar a aula de hoje. Então eu tenho aqui 500 ml de leite, 500 ml de água, 500 gramas de farinha, 50 gramas de manteiga, 2 pacotinhos de caldo em pó de galinha, uma pitada de pimenta chile e uma pitada de pimenta do reino. Eu vou colocar a ferver o leite, a água, a manteiga, a pimenta e sal a gosto. Eu vou colocar aqui uma média de meia colher de sal. Nós vamos pôr ferver tudo isso. Quando levantar a fervura, nós vamos então acrescentar a farinha. Tá. Então, gente, ó, tô colocando aqui a água, o leite, ó, a manteiga, ó, e vou colocar meia colher de sal, bem rasinha, tá? A pimenta chile e a pimenta do reino. Depois eu falo sobre essas pimentas, tá? E vou adicionar o caldo quinó. Caldo quinó não, caldo de galinha, né? Em pó. E agora eu vou mexer aqui e vou esperar levantar a fervura. Tá? Na hora que levantar a fervura a gente volta adicionando a farinha. O leite já ferveu. Agora eu vou adicionar a farinha de trigo. E vou mexer até soltar o fundo da panela, tá? A massa soltar do fundo da panela, tá ok? Ó. Então, eu tô usando aqui a pimenta porque os produtos que eu vou usar, eles não são picantes. Então eu adicionei um pouquinho de pimenta. Mas se depois você for usar um recheio picante, tá? Não é necessário que você coloque a pimenta, tá? Eu só tô adicionando aqui porque vai dar um gostinho bacana. Eu também gosto de pimenta, tô fazendo aqui para minha casa, então tô adicionando a pimenta. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dar ponto na massa e deixar essa massa esfriar, tá ok? Essa massa você não pode dar sequência nela se ela não estiver fria. Se você der sequência com ela quente, o resultado final não vai dar certo, tá? Porque a gente ainda vai dar ponto e se a massa estiver quente, o ponto altera. Então agora nós vamos fazer aqui o primeiro ponto, né? A primeira etapa da massa. Então você pode perceber que ela já começou a soltar do fundo, ó. Certo? Nós vamos deixar ela cozinhar bem, tá? Aí, agora já deu o ponto, o que nós vamos fazer? Vamos colocar essa massa no plástico e deixar ela esfriar, tá? É importante você cobrir essa massa com plástico, deixar ela esfriar bem, cobrir com plástico para ela não ressecar, não dar casca, tá? Se ela der casca, na hora de você dar a sequência do recheio, vai te atrapalhar, certo? Então tá pronta a massa aqui, agora eu vou pôr ela na pedra e deixar ela esfriar e eu já volto com ela fria, tá bom? Agora a massa já esfriou. Vou levar essa massa na batedeira, junto com um molho de cebolinha, um molho de salsinha e 300 gramas de mortadela. Eu coloquei a pimenta na massa porque eu não estou usando mortadela defumada. Então eu coloquei a pimenta na massa. Se você vai usar mortadela defumada, como ela já é picante, você não precisa colocar a pimenta na massa,
tá? Então eu coloquei a pimenta para acentuar o gosto da mortadela. Então eu tenho 300 gramas de mortadela ralada, um molho de cebolinha e um molho de salsinha picado. Eu vou levar essa massa na batedeira e vou misturar esses ingredientes e depois eu vou dar o ponto com ovos. Eu separei 7 ovos. E aí então agora vamos levar lá para a batedeira. Agora o que eu vou fazer? Eu vou bater a cebolinha, a salsinha e a mortadela junto com a massa. E aí depois a gente vai colocando os ovos para dar o ponto, certo? Então, agora eu já misturei bem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar de 2 em 2 ovos para dar o ponto. Ó, vou quebrar 2 ovos e vou bater e vou misturando até chegar no ponto que eu quero, certo? Então, vou bater aqui. Os ovos têm que ser sempre aos poucos, tá? Porque senão você perde o ponto. Então, agora eu já dei o ponto na massa, tá vendo? O ponto é a quantidade que você aguenta pingar na manga, certo? Então eu gastei 9 ovos para chegar nesse ponto. Então agora eu vou colocar na manga. E vou fazer as pitangas. Ó. E aí o tamanho você escolhe. Eu tô fazendo nesse tamanhozinho aqui. Mas se eu quisesse fazer maior ou menor, poderia também. Eu já untei o meu tabuleiro, tá? Vou colocar mais massa. Vou levar ao forno. E aí a gente mostra. Vou levar ao forno e daqui a pouco a gente mostra o resultado delas prontas. Pronto. Esse aqui é o resultado, é o formato. Você pode fazer maior ou menor. Se você quiser rechear, tem duas formas que você pode estar recheando. Você pode estar cortando aqui e recheando e deixando... Olha aqui o aspecto dela por dentro. Então você pode estar recheando dessa forma, ou você pode estar furando o fundo
recheando com patê, ou então fazer carioquinha, que é você cortar aqui e rechear por cima. Então fica aí a dica, muito saborosa. Se você não quiser rechear, você também não precisa rechear, porque o sabor é muito bom. Fica a dica e até a próxima aula. Um abraço a todos.